Boa noite a todos. Boa noite aos irmãos que estão nos acompanhando nas redes sociais. Antes de nós iniciarmos o Evangelho desta noite, vamos fazer uma prece de abertura, fechando nossos olhos. Vamos agradecer ao nosso anjo da guarda por todos os auxílios e amparos, desde os momentos iniciais de nossa vida neste plano terrestre. Com esse irmão querido, nos encaminhamos em nossa tela mental à esfera da nossa mãe Maria, nossa irmã, nossa mãe querida, que ela possa nos acolher, crianças que somos ainda na nossa jornada evolutiva espiritual, que possamos sentir o seu amor, sua compreensão e resiliência com nós, seus filhos. De mãos dadas com a nossa mãe querida, nos encaminhamos à esfera do seu Filho Jesus, a quem agradecemos todos os evangelhos vivenciados e deixados a nós, e que tenhamos humildade e despertar de vivenciá-los em nossa vida. De mãos dadas com o Mestre Jesus, vamos cumprimentar de joelhos espiritualmente o Criador de tudo, Criador de todos nós, e agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, encarnados nesta jornada de aprendizado e de evolução, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a vós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tens ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. O Evangelho de hoje, ele está no capítulo 18, muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Hoje, nosso objetivo aqui nesse Evangelho é a gente, em cima desse chamado, nós entendermos que todos os chamados não se tratam somente de nós, mas que a gente precisa compreender. Todos os convites que nós recebemos e que poucos nós aceitamos. E nós vamos falar em cima nesta noite, desses convites que surgem em nossas vidas diariamente e que deixamos passá-los desapercebidos, uma boa parte. Muito bem. Jesus foi a segunda revelação com relação a esses convites. Moisés teve a questão dos 10 mandamentos e outras missões de leis materiais. E Jesus veio para na ocasião, para despertar nas pessoas a questão da vida espiritual. Agora, imaginem na época de Jesus, aqueles pensamentos, nós que estávamos lá naquela época, pensamentos rudimentares, compreender a questão da vida material naquela época. E este é um desafio que desde a época de Jesus vem até os tempos de hoje. Nessa imagem nós temos pessoas daquela época e pessoas
dos tempos atuais. Nós temos uma moça ali com o celular em mãos, temos um cadeirante. E nas primeiras aparições de Jesus, nós tivemos o início desses convites para a nossa compreensão da nossa vida, além desta vida que conhecemos, a vida material. E dentro desse capítulo, nós vamos falar sobre a parábola da festa de núpcias. Nós vamos falar uma parte dessa parábola para compreender essa questão do convite. Então eu vou ler um trecho aqui, que está no capítulo 18. Jesus falando ainda por parábolas. O reino dos céus é semelhante a um rei que, querendo realizar as núpcias de seu filho, enviou seus servidores para chamar as núpcias. Aqueles que foram convidados, mas eles se recusaram a vir. Ele enviou ainda outros servidores com ordem de dizer da sua parte aos convidados: eu preparei o jantar, fiz matar meus bois e tudo o que havia feito para cevar. Tudo preparado, vinde às núpcias. Mas os convidados, eles não se preocuparam e se foram em direção às suas casas de campo e outros aos seus negócios. Eu vou pular um trecho aqui, que não faz parte aqui do nosso estudo de hoje. Então, o rei, sabendo que teve a recusa aos convites, disse aos seus servidores: o festim de núpcias está todo preparado, mas aqueles que haviam sido chamados, das vezes anteriores, não foram dignos. E depois, nas encruzilhadas, chamai para as núpcias todos aqueles que encontrardes. Seus servidores, indo então pelas ruas, reuniram todos aqueles que se encontraram, bons e maus. E a sala de núpcias ficou cheia de pessoas que se sentaram à mesa. E o rei entrou em seguida para ver aqueles que estavam à mesa, e tendo notado um homem que não estava com a roupa nupcial, lhe disse: meu amigo, como entraste aqui sem a sua roupa nupcial? E esse homem permaneceu mudo. Então o rei lhe disse aos seus servos: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-os às trevas exteriores. É uma passagem que está em Mateus, no capítulo 22, do item 1 ao 14. Então, os primeiros convites que aconteceram, podemos nos referir na época de Moisés, aos judeus, que éramos o povo, que éramos nós naquela época, e que não aceitaram esse convite. Jesus veio e estendeu esse convite até hoje para todo tipo de pessoas. E mesmo assim, nós até hoje temos dificuldade para aceitar esse convite. Então, se nós trouxermos para a situação de hoje, um senhor que tem uma condição de destaque na sociedade, que faça um convite para a festa de casamento do seu filho, esse convite certamente as pessoas aceitarão. Mas, nos tempos de hoje, se esse convite continua sendo feito por Jesus, por que não aceitamos? Depois de 2025 anos. Temos dificuldade de compreender, de aceitar, de dedicar tempo a isso. Quando nós estamos aqui reunidos semanalmente no Evangelho, o que está acontecendo?
nós estamos trazendo o Evangelho de Cristo. Nós estamos trazendo o convite, semanalmente. E esse convite, muitas vezes, nós entendemos enquanto estamos aqui, durante o Evangelho, saímos à porta, já nem lembramos direito o que foi falado. Muitas vezes não desperta em nós. E é isso que a gente tem que compreender, se dar oportunidade, deixar o orgulho de lado e entender que nós temos as nossas questões, nossa vivência material, mas a nossa parte espiritual nesta encarnação temos que cuidar da nossa parte, da nossa evolução espiritual. Então, porque as coisas materiais, o nosso orgulho prende o nosso coração com relação a atender um chamado do Cristo, né? Chamado de servir, de fazer uma caridade. Esse é a nossa prática. Temos muita teoria e conhecimento, mas nós precisamos de mais ação, de mais prática em nossas vidas. Então, desde a época que Jesus veio, né, à esquerda, nós temos vários momentos, alguns momentos da vinda de Jesus. Várias vezes Jesus, em seus exemplos, nas suas parábolas, no atendimento àqueles irmãos em sofrimento, em condição social não reconhecida pelos governantes da época, nem pelos religiosos do templo e nem pelos governos tiranos da época. E Jesus estava lá junto a esse povo. E depois, na parte final, aqui, né, os discípulos seguiram depois que Jesus foi crucificado com essa divulgação do Evangelho, dos valores cristãos, do amor. E nós tivemos aqui nessa representação, o que acontece? Nós tivemos a terceira revelação, que foi Kardec com a lei, com a doutrina espírita, que nos reforçou, nos esclareceu, demonstrou a nossa relação da matéria com os nossos irmãos no plano espiritual e que nós também somos espíritos imortais. E ao longo desses períodos, de todo esse tempo, à direita aqui, né, nós temos diariamente os nossos chamados pessoais de servir. No primeiro lugar, dentro da nossa casa, para quem é casado, né, na tolerância, na paciência, no amor ao marido, à esposa, na atenção com as nossas crianças, nossos filhos, nossos netos, sobrinhos. Hoje temos muito a questão da tela do celular, que ficam muito tempo com essas crianças e nós vacilamos muitas vezes na atenção com os nossos filhos. E aqui no cantinho da moça aqui, olha, tem uma representação espiritual, que a gente vai falar um pouco mais adiante. A veste nupcial citada na parábola de Jesus, o que é? É a questão da gente aceitar os convites e praticar a caridade. É essa caridade que vai nos preparar no nosso retorno para o plano espiritual, para esta veste nupcial, ou seja, nossas obras que serão levadas em consideração no nosso retorno ao plano espiritual. Então, como ocorreu lá na parábola,
que teve um trecho que foi falado que as pessoas que receberam os convites foram para suas casas, foram para o seu trabalho, foram para as suas distrações materiais, que é o caso que nós temos aqui nessa imagem. Nós também temos esses convites e nós acabamos dando mais importância para as nossas coisas materiais, para as nossas obrigações, precisamos delas sem menor dúvida. Mas nós também não podemos ocupar o nosso tempo, a nossa vida só com as questões materiais. E a importância da caridade ativa, né? Aqui tem cenas do nosso dia a dia, né? Com família, com pais, avós, com irmãos que têm limitações físicas, que estão passando por limitações, dificuldades na parte mental. Hoje nós temos muitas pessoas com problema de saúde mental. Estão todas as situações que fazem parte do nosso dia a dia, mas nós estamos auxiliando quando temos contatos com essas situações, né, para a gente refletir. Na parte direita de baixo, né, os irmãos aqui que estão em condição de rua, que estão invisíveis, né, quando passamos aí de veículos aí nas vias públicas, eles estão invisíveis a nós. Então essa caridade, né, que são os convites, essas cenas nossas aqui do dia a dia, são os convites que surgem. Os trabalhadores dessa casa não tiveram um convite formal para, olha, você vai trabalhar na secretaria, você vai trabalhar na Câmara de Paz e de Harmonização, você vai trabalhar na Câmara de Tratamento. Não teve um convite formal, escrito para esses trabalhos. Não teve também uma formalização, um convite bonito para trabalhar na barraca, nas festas aqui da cidade, que é a oportunidade lá de arrecadar com as vendas para atender os irmãos que necessitam, que têm dificuldade de se manter com cesta básica, por exemplo. Então são aqueles irmãos que trabalham lá na barraca da ceia, são o quê? Voluntários. Então ali também eles tiveram um convite. E esses convites, eles são muito sutis nas nossas vidas. E é isso que a gente tem que ter, essa sensibilidade. A gente tem sensibilidade, pensamento para as nossas questões materiais. Mas as questões de amor e fraternidade e nossa evolução espiritual, a gente deixa segundo, terceiro plano. E é isso que a gente tem que despertar em nossas vidas. E aqui, além, a gente tem a questão de despertar essa sensibilidade, de perceber esses momentos, que são os momentos que o plano espiritual coloca para nós, né? Muitas vezes, por intuição, né, Jesus ali tem muitos trabalhadores aqui que se colocam junto a nós, encarnados, começando pelo nosso anjo da guarda, por espíritos bons que nos acompanham em muitos momentos de nossas vidas. E a gente tem essas intuições quando as coisas são apresentadas em nossa vida. E a gente tem dificuldade dessa sintonia, porque a gente está com o coração fechado. E a gente precisa despertar para isso. E aqui eu vou dar um exemplinho de uma situação que é um fato, é uma história, mas ela é uma história que é real, né? Sobre a questão que nós somos instrumentos de Deus nesses convites, quando nós aceitamos. Então, seguindo no exemplo de uma casa espírita que fez uma coleta de receita para atender os irmãos que mais necessitam. Aí essa casa
faz lá umas marmitas para entregar para moradores de rua. A preparação daquele alimento é um trabalho voluntário. Aqueles alimentos provavelmente ou vieram de doação, o alimento que eu digo cru, sem a preparação. Vieram de doação ou porque a casa comprou. Então entra a nossa questão material, que a gente ajuda, né, o nosso próximo materialmente. Até aqui está ok, está entendido. Esses irmãos que vão lá e trabalham e fazem aquele almoço, cozinham, preparam, põem numa marmita, que se revezam para fazer aquela atividade voluntariamente, isso foi um convite que eles tiveram. Eles não ganham nada com aquilo, mas tem que ter o amor e um tempo para realizar aquilo. Essa equipe produz. Vem uma outra turma que faz a entrega e sai distribuindo esse material, essas marmitas. Quando a gente assiste um irmão que está numa condição de rua, e não precisa ser numa condição de rua, pode ser dentro da nosso próprio lar. No caso do irmão de rua, aquela invisibilidade que ele tem na sociedade, naqueles instantes, ele tem visibilidade. O amor, o agradecimento que eles têm, para quem está fazendo o trabalho, não tem um valor, porque assim, a pessoa que está fazendo aquilo está mais agradecida. Então aquela pessoa que foi na rua para fazer a entrega também teve um convite, um despertar para fazer aquele trabalho. E aí, vamos imaginar lá que tem uma situação de um irmão que se aproxima daqueles que estão entregando aquele material e fala assim: eu estou pensando há alguns dias em cometer o suicídio. Nós, nos colocando naquela situação que está assistindo aquele irmão, a mesma coisa dos discípulos quando saíram sem Jesus para disseminar o cristianismo e os valores de Cristo. Tem situações que a gente não está preparado, os discípulos também não estavam. Mas o que a gente tem que dar naquele momento ali? Uma atenção, um amor àquele irmão. Esse irmão falou que passou em algum lugar e deram para ele um frasquinho desse tamanho de floral, que ele colocou a mesma situação que ele estava com o que a gente ouve, que esses irmãos estão com ansiedade, que esses irmãos, da boca deles, com depressão. Então, problemas que nós temos na nossa sociedade, né? De nós que temos casa, alguns bens materiais, temos onde morar, o que comer, e sofremos esses problemas, os irmãos de condição de rua também estão sofrendo. E aí ele recebeu aquele frasquinho lá com um floral. E a pessoa que deu para ele falou assim: quando você estiver na crise da ansiedade, dá uma cheirada. Isso foi uns dias, né, antes dessa pessoa contar essa história. Então aquela pessoa que deu aquele frasquinho, talvez não seja a melhor solução para o problema daquela pessoa, mas é o que a gente pode fazer naquele momento. Pedro muitas vezes e outros discípulos de Jesus antes de Jesus ser crucificado recorreram a Jesus porque não sabiam o que fazer em determinadas circunstâncias. Nós também, nós não estamos preparados para todas as circunstâncias, mas a gente tem que ter um amor, deixar naquele momento que o nosso anjo da guarda nos intua do que dizer, do que falar, do que agir diante daquele irmão. Então, foi feito lá uma conversa com esse irmão, um acolhimento. Depois
Foi feita uma roda, fizemos um Pai Nosso para ele. Ele estava com uma outra preocupação também, porque ele tem um cachorro e não tinha ração. E aí os irmãos que estavam ali fizeram uma vaquinha, compraram uma ração assim. O cachorro para aquele irmão é a centelha divina, como nós somos de Deus, e que dá visibilidade para aquele irmão. É que está ali 24 horas com aquela pessoa que não sabe qual é a necessidade dela na próxima hora. Nem se vai ter alimento à noite, no período seguinte, aonde vai dormir. Então, nós temos momentos em nossas vidas que nós podemos servir e fazer a caridade. Mesmo que a gente não esteja preparado, mas a gente tem que querer e a gente tem que ter ação. Né? A gente está com um problema de carinho, de abraçar, de afeto hoje na nossa sociedade. Tem mensagem espiritual que veio há pouco tempo pedindo para a gente abraçar o nosso próximo. De tão que a gente está só nas telas, nas redes sociais e nos afastando até daqueles que estão no mesmo recinto que a gente. Então, assim, nós temos várias oportunidades no nosso dia a dia de aceitar o convite para servir. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Deus não faz uma seleção de sorteio para os que são escolhidos. Somos nós que aceitamos os convites, que nos elegemos para esta condição. Mas para a gente chegar nessa condição, o que a gente precisa? Nessa imagem aqui, ó, tem um coração, tem Jesus, tem a pombinha da paz. A gente precisa despertar em nós essa sensibilidade e despertar a vontade também de servir. Né? Porque dentro da sabedoria de Deus, né? Aqui nós temos um neném aqui, a gente reencarna várias vezes, em situações diferentes para que a gente evolua espiritualmente e moralmente. Então, às vezes, um irmão em condição de rua tem uma compreensão de vida e de amor que a gente nem imagina. Porque ele não tem nada. Ele tem um amor de um cachorro, de um outro companheiro que está ali drogado. E essa é a realidade deles. E o que será da próxima 1 hora daquela vida daquela pessoa? Então, assim, nós temos todas as condições, temos os convites toda semana do Evangelho aqui na nossa casa, nas nossas orações, no nosso dia a dia, na nossa casa, com o nosso trabalho, de compreender o próximo, de assistir, de deixar o nosso orgulho, descer do nosso orgulho, da nossa inveja. E a gente tem que trabalhar esses valores, essa reforma interior em nós. Né? Porque a escolha é individual nossa de aceitar esses convites, né? Mas cada um as suas obras. Então esta é a obra que vai nos transformar, de sair daquela condição. Muitos os chamados, as pessoas, muitos os chamados que são os convites e poucos escolhidos. Somos nós que não escolhemos e não nos damos oportunidade de evoluir, de produzir, ter uma obra real, prática de caridade e de amor ao próximo. E
E assim nós encerramos o Evangelho de hoje. Peço a todos que possam fechar os olhos para fazermos uma prece final de encerramento. Agradecer a oportunidade de estarmos aqui, nesta casa bendita, de podermos ter ouvidos de ouvir, coração de sentir, que possamos vibrar de nossos corações para os irmãos em condição de rua, para os irmãos que estão em países em guerra, em sofrimento também de perda de toda a sua parte material e de suas vidas também. Que possamos vibrar por a população da Jamaica, que está passando por um furacão no dia de hoje, na maior categoria da sua potência, que esses irmãos possam ser acolhidos pela espiritualidade, que a nossa vibração possa chegar para esses irmãos também. E que possamos também vibrar um pouquinho por nós, pedindo a Jesus e a Deus que possamos despertar para o amor e a caridade plena e levar essa paz, esse amor aos nossos lares e compartilhar com os nossos entes queridos. Que Jesus nos acompanhe, continue nos acolhendo e nos proteja nos retornos para as nossas casas. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.